Nós estamos falando sobre variáveis e quais são os tipos básicos que a gente pode declarar para uma variável. Aqui nesse arquivo, eu venho trazendo esses exemplos. Por exemplo, aqui no primeiro, nós vemos trazendo o primeiro tipo aqui, que é o booleano. A gente declara aqui false ou true. O segundo, no caso aqui, é uma string, que a gente já usou. Tanto o booleano como o string a gente utilizou, e também o inteiro. Só que aqui no inteiro, veja que tem um detalhe. Ó. Além do int, a gente pode declarar como um int de 8 bits, 16, 32 e 64. A não ser que a gente precise especificar esse tamanho, ou algum desses tamanhos, a gente sempre vai utilizar do tipo, a gente sempre vai utilizar do tipo int. Agora passando para o próximo, que é o byte. No caso aqui, ó, veja que eu coloquei aqui o byte com uma letra A maiúscula. Se eu colocar aqui uma outra letra, veja que não vai ser mais um byte. Então isso aqui, essa variável A1 byte, ele espera um byte. Então no caso tem que ser dessa forma aqui. E veja que eu declarei também como com aspas simples. Então o byte aqui precisa ser declarado com aspas simples. Para a gente poder colocar aqui no caso uma letra, a gente faz dessa forma. E veja que esse aqui é o caso, o byte é um pseudônimo para o int 8, que é o que a gente vai ver mais aqui embaixo. Continuando, a gente tem aqui o outro tipo que é um rune, que no caso é esse daqui, ó. Aí veja que ele é um pseudônimo para int 32, que no caso é esse daqui de cima. No caso, ele representa o ponto de código Unicode, que é esse aqui, ó. Eu coloquei aqui um exemplo para a gente poder ver. O próximo é o float 32. Então aqui eu coloquei um exemplo de float, no caso 1.55. Outro exemplo que a gente tem é o float 64. A gente poderia colocar ele aqui também, ó. Agora passando para o próximo é o int 64. Qual a diferença desse daqui para esse daqui? É que o int 64 ele só pode ter, no caso, até mostrando aqui, ó, de 0 até esse número aqui. Então não tem números negativos. Aí no caso aqui ele está gerando um número desse tipo aqui com 64 bits. O próximo é o complex 128. E veja que temos também o complex 64. Então é um número bem maior do que os outros aqui que a gente viu. Aí se a gente rodar aqui, ó, vamos rodar, veja que ele vai identificando cada um para nós, ó. Eu coloquei aqui essas variáveis aqui usando o pacote FMT para ele printar para a gente no console, tanto o tipo como o valor da variável. Então aqui nós temos o booleano, a string, o inteiro, o int 8. Veja que, conforme eu falei, ó, é um pseudônimo para o int 8. É o que ele está printando aqui para a gente, ó. No caso, o byte, ele mostrou aqui que é um int 8. E no caso, o outro aqui, que é esse daqui, como int 32. E os outros aqui normal. Aí no caso, como é um número grande, ele printou dessa forma aqui. E esse daqui printou o valor máximo que é possível colocar dentro desse tipo aqui, o int 64. Então esses são os tipos básicos que a gente tem em Go. E a gente vai utilizar bastante, no caso os mais comuns, booleano, string, inteiro e float. Mas quando a gente precisar, vamos utilizar também em nossos programas esses outros aqui. E uma coisa, se você ficou para ver até o final, é que a gente consegue declarar as variáveis dessa outra forma aqui também, ó. Igual no import. O import a gente coloca aqui, abre o parênteses e declara os pacotes que a gente vai utilizar. No caso das variáveis é a mesma coisa. A gente coloca var, abre o parênteses e declara as variáveis que a gente precisa. Então, além daquelas outras formas, que no caso tem a normal, com var seguida do nome, e a atribuição curta, a gente tem essa outra forma aqui de declarar as nossas variáveis.